fora do santuário celeste, se quiserem, no pátio deste mundo. E então, após a morte de Jesus no pátio deste mundo, como o nosso Cordeiro expiatório, ele subiu até ao santuário celeste como nosso sacerdote, porque Jesus é o Cordeiro sacrificado e é o sacerdote que vive. Na Bíblia, uma vez por ano, o sumo sacerdote se apresentava perante a presença de Deus, diante da Arca do Concerto. Ali, diante da presença de Deus, no final do ano judeu, o povo se reunia para examinar pela última vez os seus corações, para a última purificação da alma, para um último comprometimento com a lealdade e a obediência. Continue marcando as suas Bíblias, porque tudo o que precisamos fazer para entender o santuário celeste é entender o santuário terrestre. Cristo morreu no pátio 2000 anos atrás, quando uma cruz foi colocada no Monte Gólgota. Então Jesus subiu ao céu como o nosso sacerdote, na presença de Deus. E então, a Bíblia diz, Pai e Filho começaram um trabalho especial chamado Purificação do Santuário ou Julgamento dos Últimos Dias. O que acontecia no santuário terrestre durante o período da purificação do santuário? Abram suas Bíblias em Levíticos. Nós iremos ler o livro de Levíticos, começando com Levíticos capítulo 16. Este é o último dia do ano judeu, chamado Yom Kippur, o dia da expiação. Levíticos capítulo 23. Leremos o verso 30. Aliás, Levítico 16, verso 30. Levítico 16, verso 30. Leremos o verso 23 logo. Levíticos 16, verso 30. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Este era o último dia do ano judeu. Este era um dia especial, o dia do juízo. Vejamos Levíticos capítulo 23. Todo o povo de Israel era chamado perante Deus. Todo o povo de Israel era chamado para examinar seus corações perante Deus. Todo o povo de Israel era chamado a apresentar-se limpo perante Deus. Notem Levíticos 23, verso 29. Começando com o verso 28 e daí o 29, Levítico 23, 28 e 29. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação. E o que significa expiação? Bom, esta palavra significa com Deus. São 3 palavras que significam reconciliação do homem com Deus. Então preste atenção. A cada dia, pecadores vinham oferecer sacrifício, simbolizando o perdão de seus pecados. A cada dia, o sacerdote entrava no santuário, levando o sangue do cordeiro, e ele entrava representando a pessoa. Sim, os seus pecados eram perdoados. A cada dia as pessoas vinham desencorajadas e deprimidas por sua culpa, mas iam embora, sentindo-se livres, tranquilas, felizes e perdoadas. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no santuário e se apresentava perante o lugar santíssimo. Enquanto ele se apresentava perante a Arca do Concerto, todo o povo estava reunido ao redor do santuário, e eles vinham de suas tendas e reuniam-se ao redor do santuário e se ajoelhavam e oravam dizendo: ó Senhor, nós te amamos e queremos ser perdoados pelos nossos pecados, queremos ser completamente obedientes a Ti, queremos ser um com Deus, o que quer que seja que o Senhor nos peça, nós queremos ser completamente obedientes a Ti. Nós queremos fazer o que Tu quiseres, Senhor. Nós queremos Te agradar, qualquer caminho que o Senhor nos mostre.
queremos ser obedientes. Jesus disse no fim dos tempos, após 2.300 dias o santuário será purificado. Em algum momento durante o tempo do fim, algum momento antes que estes 2.300 dias terminem, uma expiação iniciar-se-á quando o tempo do fim começar, quando o juízo final começar. Mas em algum momento, quando o julgamento começar, no final dos tempos, Deus fará um último apelo aos homens e mulheres para irem a Ele e provarem a sua misericórdia. Um apelo para homens e mulheres provarem a sua graça. Para homens e mulheres abrirem seus corações para Ele. Porque Cristo será exaltado perante todo o mundo como Salvador do mundo novamente. A luz irá alcançar os confins da terra. Jesus Cristo será exaltado sobre todas as ideologias, sobre todas as tradições, sobre todas as religiões. Cristo será exaltado novamente como Cordeiro sacrificado, sob a luz da purificação do santuário, sob a luz do juízo final, sob a luz da última exaltação de Cristo. Cristo será exaltado como sumo sacerdote, aquele que nos conhece, aquele que nos entende, aquele que conhece todas as nossas preocupações e males, o sacerdote que representava o povo. E antes do fim dos tempos, Cristo será representado como sumo sacerdote que nos conhece, que nos entende, que conhece os nossos desânimos, os nossos desejos, solidões e depressões. Este Cristo será visto diante do trono de Deus, nos representando. Seu nome está no coração. Seu nome está em sua mente. O seu nome está diante do trono de Deus com o seu sumo sacerdote. O sumo sacerdote judeu representava o povo. Cristo, o nosso sumo sacerdote, nos representa. Mas nos últimos dias, o santuário seria purificado. Toda a poluição religiosa produzida pelos homens seria completamente destruída. Todos os erros feitos por homens seriam descobertos. As falsidades ensinadas por professores religiosos seriam descobertas e banidas do santuário celeste. Nos últimos dias se ouviria o último apelo de Deus para realmente serem obedientes. O apelo do santuário, o apelo de Daniel. É o apelo de Jesus como nosso sacerdote, para amá-lo, para obedecê-lo, para servi-lo e para darmos nossas vidas a Ele. É o chamado de Jesus, o nosso Salvador, para os nossos corações. Agora, não importa quão distantes estejamos dele, não importa quanto nós o desapontamos, não importa quanto o nosso coração duvidou, o chamado de Daniel capítulo 8 é para que nós voltemos para Jesus. O apelo de Daniel 8 não é para nos unirmos em um santuário terrestre, mas é para nos ajoelharmos em nossos quartos à noite, perante o grande santuário celeste, porque esta aqui é apenas uma maquete do grande original lá do céu. Ajoelhar-se lá, imaginando Cristo como nosso sumo sacerdote, dizendo para nós, diante do universo, que somos seus filhos. É um apelo para aceitarmos Cristo como Salvador, para abrirmos nossos corações para Ele, para aceitar a sua grandeza, misericórdia e perdão, para aceitar o seu poder para mudar as nossas vidas, que nos fará obedientes e nos dará forças para seguirmos a sua lei. O apelo de Daniel 8 é o apelo para ser feito para homens e mulheres que criaram religiões, criaram tradições, para abrirem os seus corações para este Cristo. Vocês já jogaram alguma vez na loteria? Não precisam levantar as mãos. Já ganharam? Já ganharam na loteria? Steve ganhou. Steve ganhou a loteria no estado de Ohio, não muito tempo atrás. E quando Steve ganhou, ele recebia $107 mil por ano para sobreviver. Não é nada mal. É uma boa soma, não é? Mas sabe de uma coisa que descobriram sobre pessoas que ganham na loteria? Frequentemente, a sua vida se torna amarga, porque qualquer pessoa quer ser o seu parente. Porque quer uma parte do seu prêmio. Steve não ganhou só uma vez. A primeira vez recebia 107 mil, 2 anos mais tarde ganhou novamente. Recebia 20 mil e esta foi só uma pequena soma. Kim e sua esposa, aliás, Steve e a sua esposa Kim eram casados há 17 anos.
Mas ele não sabia que nos últimos 2 anos ela se encontrava com outro homem. E ela queria o divórcio, mas ela queria descobrir como conseguir os 107 mil por ano, porque ela não queria divorciar-se de Steve e perder todo aquele dinheiro. Ela não queria a Steve, mas queria o seu dinheiro. Então ela decidiu contratar um assassino por $500 para matar o seu marido. E assim ela conseguiu o dinheiro. Ela estava ao telefone com o seu, eu ia dizer amante, mas com o assim chamado amante, contando sobre o seu plano de contratar um homem por $500 para matar o seu marido. E assim os dois teriam dinheiro para viverem felizes para sempre. Eu disse felizes para sempre. Porém, o seu filho de 21 anos, o filho de Steve, ouviu a sua mãe falando com o amante pelo telefone sobre o assassinato que mataria o pai dele. Então, o filho foi até o pai dele e disse: pai, eu tenho que lhe dizer uma coisa. Mamãe não é fiel a você. E ela está contratando alguém para te matar. E o pai ficou completamente chocado. Completamente chocado. Ele foi à polícia e os denunciou, porque ele sabia os detalhes da história. E a polícia seguiu Kim quando ela deu $500 para o assassino. E a prendeu em flagrante. E ela foi para a prisão. E Steve começou a pensar: eu não vou desistir do meu casamento após 17 anos. Existem muitas coisas que nos mantêm unidos. Então ele começou a visitar a sua esposa lá na prisão. Após um período de 3 meses, um novo amor surgiu em seu coração por ela. E quando ela viu a fidelidade e lealdade, ela se comoveu e ela chorou muito lá em sua cela. Ele retirou as queixas contra ela. Ele retirou todas as queixas contra ela. E hoje ele tem um casamento feliz. O amor quebra os nossos corações. Não existe nada que aquela mulher não faça para Steve hoje em dia. Nadinha. Porque, de alguma forma, ele conseguiu amar. E quando eu olho para o santuário, eu vejo amor. Eu vejo amor em um cordeiro morrendo, em Cristo morrendo por mim. Eu vejo amor no sacerdote que entra no santuário e levanta suas mãos feridas por mim. Eu vejo amor no final dos tempos, no sumo sacerdote, que apela para obedecê-lo e segui-lo. Satanás odeia esta verdade. Ele quer instituir penitências terrestres e coisas que eu preciso fazer, ao invés de ir a Cristo e aceitar o que ele fez. Satanás quer me ensinar e ele diz: olha quanta coisa você precisa fazer para ser salvo. E Deus diz: venha e aceite o Cordeiro e confesse os seus pecados e será salvo pelo sangue de Jesus. Pela graça você é salvo e não por obras. Satanás quer colocar todo tipo de pessoa entre nós e Jesus, sistemas e sacerdotes. Ele fez isso no paganismo, com os sacerdotes terrestres e com alguns tipos de cristianismo, mas existe um só intercessor entre nós e Deus, Jesus Cristo. E Satanás quer que nós abandonemos a lei de Deus. E por isso desenvolveu um sistema religioso voltado para nós. Mas assim como aquela mulher que se comoveu com o amor do seu marido e que hoje deseja fazer somente o que lhe agrada. Também quando os nossos corações forem tocados pelo amor de Deus, não desejaremos fazer mais nada, a não ser agradá-lo e obedecê-lo. E nos últimos dias da nossa história, Deus está nos chamando para amá-lo o suficiente